Olá! Hoje eu espero que essa pequena fala que eu vou fazer hoje, que ela encontre vocês com os corações em paz, né? Apesar dos momentos difíceis que nós estamos passando, nós sabemos que Deus tem os seus propósitos, né? Então eu vou falar hoje um pouquinho sobre a influência dos espíritos na nossa vida diária. Allan Kardec, muito intrigado com isso, na questão 459, ele pergunta para os espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, em geral, são eles que vos dirigem. Meu Deus, que loucura é essa, né? Kardec, lá na Revista Espírita, depois ele vai explicar, ele vai fazer as seguintes observações. Os espíritos exercem sobre os homens uma influência saudável ou perniciosa. E para isso não é preciso ser médium. Não havendo a mediunidade, eles agem de 1001 maneiras. A influência dos espíritos sobre nós é constante. E todos nós estamos expostas a elas, a gente acreditando ou não, né? Escuta só, 3/4 partes das nossas más ações e dos nossos maus pensamentos são frutos dessa sugestão oculta. Então, não há outro critério senão o bom senso para a gente discernir o valor dos espíritos. Qualquer fórmula dada para esse fim pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. E o sexto ponto que o Kardec fala é que os espíritos inferiores receiam os que lhes analisam as palavras, que desmascaram as suas torpezas e não se deixam prender por seus sofismas, né? Eles têm esse receio. Então, a influência espiritual, ela só se concretiza em função da sintonia que se estabelece entre os espíritos e nós. Olha só, quer ver uma coisa? Você gosta de perder a hora de manhã para ir para o trabalho? Eu não gosto, e não conheço ninguém que goste. Então, vamos imaginar uma situação assim. Perdi a hora. Meu Deus, eu tinha uma reunião 8h30, já são 8h10. Tomo banho correndo, pego o carro, não posso tomar café, que é um horário gostoso de separar, tomar um cafezinho, conversar um pouquinho com sua família, não pode. Então corre, toma banho, se arruma e sai. Bravo, né? Tira o carro da garagem, já leva uma fechada. Começa a andar, já leva uma fechada. O outro freia por nada, você tem que frear bruscamente. E assim vai no caminho, você vai ficando nervoso e parece que quanto mais nervoso você fica, mais bobagens acontecem no trânsito até você chegar ao seu ambiente de trabalho. Aí quando você chega lá, como você perdeu a hora, né, não tem mais onde estacionar. Aí você roda, por fim deixa o seu carro lá longe. Chega no trabalho com uma cara de sem graça, né? E entra na sala lá onde você trabalha com outros colegas e diz bom dia, sim, disfarçando, né? Aí alguém que anota todos os seus atos fala assim, boa tarde, perdeu a hora hoje? Aí você quer brigar com a pessoa, porque aí você explode de raiva. Olha só, por que isso aconteceu? Imagina só. Mesmo perdendo a hora, se eu tivesse feito a minha prece matinal, né? E depois, no caminho, se eu estou vendo muitos problemas no trânsito, eu tinha obrigação de acerenar o meu coração. Nós temos a obrigação de fazer isso. Nós conhecemos um pouquinho da doutrina espírita, nós temos a obrigação de estar atento, né? De estar sempre prestando atenção naquilo que a gente fala para o outro, na maneira como a gente conversa com as pessoas, porque muitas vezes a gente fala de qualquer jeito,
mas a gente não gosta que os outros falem de qualquer jeito conosco, não é? Então, a influência espiritual, ela pode ser boa ou má, né? Pode ser longa ou pode ser rápida, mas em qualquer situação ela só se concretiza se houver afinidade entre nós. Por quê? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles formam ao nosso redor uma atmosfera de fluidos. Se eu estou muito bem, que fluidos são esses? Muito bons. E quem vai ficar comigo? Quem se afiniza comigo? Se nós sabemos que a nossa relação com os espíritos, ela se dá por afinidade. Então, se a gente tiver isso em mente, a gente nunca vai esquecer de prestar atenção, né? Então, o Chico Xavier psicografou no livro Cartas e Crônicas, sob a influência do espírito Humberto de Campos, a vida do Custódio Saquarema. E aí o Custódio Saquarema, ele diz o seguinte: ele foi um importante advogado e, conforme as suas próprias palavras, ajuntou muita consideração e ganhou muito dinheiro na última existência, mas retornou à vida espiritual muito mais pobre do que quando ele partiu para reencarnar. Ele renasceu num lar espírita, mas como acontece com a maioria de nós encarnados, né? Com ele estavam ligados, com seu clima psíquico, alguns sócios, vamos dizer assim, de vícios e extravagâncias do passado, que sem o vínculo da carne, esses espíritos, eles se valiam do custódio encarnado para se vincularem às sensações do plano terrestre. Porque os espíritos, se nós não estivermos ali, eles não têm como desfrutar dessas vibrações mais pesadas da Terra, né? Então vamos explicar isso. Para eles sentirem o prazer, eles precisam de um encarnado que, pela ligação perispiritual, pela afinidade, eles sintam os prazeres da carne. Por exemplo, ingerir uma bebida alcoólica. Pode ter certeza que, se você ainda gosta de tomar uma bebida alcoólica, lembra disso. Sempre vai ter um desencarnado vinculado a esse prazer em ingerir uma bebida alcoólica. Ah, mas é só uma cerveja. Eu tenho uma amiga que um dia me falou uma coisa que jamais eu vou esquecer. Ela falou assim: mas miolo de pão é pão também, né? Bom, o programa do reencarnatório do Custódio Saquarema era excelente. Mas os seus vampirizadores, que eram muito inteligentes, eles agiam disfarçadamente sem que ele de leve percebesse essa influência. Então eles faziam considerações íntimas, né? Logo que ele saiu da adolescência, com uma boa dose dos raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos os exortaram por meio dos seus pais a cultivar o reino do espírito. Óbvio, os pais eram espíritas, queriam que o filho cultivasse isso, fizesse uma boa reforma íntima, que fizesse trabalhos de doação pessoal, né? Que se aprimorasse. Mas dentro dele, as vozes daqueles seus acompanhantes surgiam na mente como, sabe, uma água que fica escorrendozinho assim, que você nem percebe direito? Dando a falsa ideia que ele falava com ele mesmo. Coisas da alma, Custódio, nada disso. A sua hora é de juventude, alegria, sol, deixa a filosofia para depois. Esse caso desse Custódio Saquarema é uma prova de que a influência dos espíritos pode ser sutil e disfarçada. E essas considerações se repetiram ao longo da vida dele, mudando apenas a forma. Quando ele terminou a faculdade, as advertências do lar se fizeram mais altas. Meu filho, você agora é um advogado, você tem condições de fazer boas palestras, o dever te chama, né?
mas os seus seguidores invisíveis revidavam com uma zombaria assim: agora? Não, não é ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos da religião? Custódio, custódio. Observe o critério das maiorias, não se faça de louco. Anos depois, o custódio casou-se e, em seguida, os chamados à espiritualização recrudesceram, lógico, né? Mas os ardilosos exploradores comentaram: não ceda, custódio. E as responsabilidades de família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos. Ora, quem vai achar que isso é um pensamento errado? Não é verdade? Quando na idade madura ele ainda recebia os avisos dos bons espíritos que ainda mandavam pelos amigos dele, pelos familiares que eram espíritas: Custódio, venha, nós temos um trabalho para você aqui, né? Sempre é tempo da elevação moral, de compromisso que você assumiu antes de reencarnar, né? E os seus companheiros espirituais: Custódio, você tem mais que fazer. Como diminuir os negócios? E a vida social? Pense na vida social, você não está preparado para a seara da fé. Por fim chegaram a velhice e a doença. Custódio passou então a sofrer e a desencantar-se. E os derradeiros convites da espiritualidade maior ainda insistiam para que ele se consagrasse às coisas sagradas da alma. Mas os seus antigos vampirizadores se alteraram irônicos, assoprando-lhe sarcasmo, como se fora ele mesmo a ridicularizar-se. Olha só. Você, velho custódio, que vai fazer com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagem do outro mundo. Que se dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, senilidade, não tenha dúvida. Os seus próprios filhos interditaram você como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. Olha só. Conforme o próprio custódio observou, os seus perseguidores não lhe serviciaram o corpo e nem conturbaram a sua mente no dia a dia. Era só no convite para o auto-melhoramento que eles chegavam, né? Eles acalentaram isso apenas pelo comodismo do custódio. E com isso eles impediram do auto-melhoramento, da auto-renovação, né? Ele foi vítima, ao longo da sua existência, de uma espécie de obsessão disfarçada. Então, olha só, uma forma de você discernir se o pensamento é seu ou não é que, em geral, o primeiro pensamento pertence a nós. Os outros pensamentos difusos são resultado de influenciações não tão boas, né? E aí o Kardec fala assim, olha, na questão 462 do Livro dos Espíritos, eles olham, se isso fosse tão importante, né, Deus teria dado algum meio para a gente já ir direto, mas não, o mérito é nosso, então nós temos que nos esforçar para superar isso. E aí o Rodolfo Caligares, ele diz assim, pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. Cabe a você escolher qual é esse universo. Para encerrar, eu vou contar uma passagem para vocês do livro Sexo e Destino, psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito André Luiz, quando eles vão visitar uma casa, porque o instrutor do André Luiz quer mostrar para ele, para o colega, como se dá uma influenciação espiritual da forma mais simples. Então eles chegam num apartamento lá do Rio de Janeiro,
muito bem arrumado, os vasos de cristal com belas flores, né? E aí eles veem dois espíritos zombadores logo na entrada. Mas a vibração daqueles espíritos é tão grosseira que eles nem percebem que o André Luiz e mais o instrutor e o outro colega estão entrando. Então, o dono da casa senta para ler o jornal, está com um hobby de seda muito bonito, e na mesa em frente tem lá uma garrafa de uísque, um maço de cigarro, um cinzeiro e um isqueiro. E aí, quando ele pega o jornal, o espírito fala para o outro, começou a brincadeira. Vai lá e ativa um desejo dele de beber alguma coisa e diz assim, eu quero um gole. Ele põe o uísque no copo e toma. O espírito do lado fala assim, eu também quero um gole. Ele vai e toma. Aí o outro fala assim, fica vendo, eu quero um trago. Ele vai, pega o cigarro. E assim eles passam a noite manipulando aquele senhor que está desatento, lendo o jornal, mas desatento dessa coisa que está lá na sua atmosfera, a ponto dele tomar quase que 1 litro de uísque enquanto lê um jornal, e aí eles sugerirem para ele que vá até o quarto da menina. Essa menina era filha dele com uma empregada doméstica deles. A empregada faleceu e a esposa dele falou assim, não, traz a menina para cá, né? Não vai deixar ela abandonada. Só que ela era tratada como empregada. Aí ele vai e bate na porta do quarto dela. Nisso ela fala assim, papai, o que aconteceu? Quando ele ouve isso, ele fica, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Ele pensa, né? Não, minha filha, eu só vim falar boa noite e vai embora. Então, o instrutor do André Luiz fala assim, olha, se fosse uma arma de fogo, provavelmente ele teria usado. O que a gente precisa considerar, então? Que nós temos que vigiar e orar, sim, e estar sempre atentos com os nossos pensamentos. E se eles forem estranhos, que nós consigamos rechaçá-los, né? Então, eu desejo muita paz a todos, que Jesus ilumine os nossos caminhos todos os dias de nossas vidas.